Vou trazer nos mínimos detalhes a partir de agora. E o que eu posso adiantar para vocês, gente, tá? É que o clima é de desespero dentro do governo Lula após essa notícia bombástica que acabou de ser confirmada contra o Lulinha. Isso acabou de acontecer agora, há poucos instantes, em Brasília. Outra notícia explosiva que acabou de ser confirmada, gente, tá? Agora aqui neste exato momento. Prisão acabou de ser efetuada. Finalmente, a prisão aconteceu, prisão foi efetuada e essa prisão foi decretada por ministro do STF, gente, tá? A bomba explodiu, prisão foi efetuada, eu vou trazer absolutamente tudo a partir de agora nesse boletim. E, gente, tá? O ministro André Mendonça, terrivelmente evangélico, acaba de dar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva e também para o Lulinha, gente, tá? Vocês entenderam que esse vídeo aqui tá assim um combo de notícias terríveis para o Lulinha e para o Lula. Gente, é inacreditável tudo que eu vou trazer a partir de agora aqui nesse boletim para todos vocês. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Dando início aqui com as informações, eu disse para vocês que nesse vídeo eu ia trazer 3 notícias terríveis, né? Para o Lulinha e para o Lula. A primeira informação, porque antes tá aqui, gente, tá? Eles nem escondem. Olha só essa matéria aqui, que saiu na Gazeta do Povo. Advogado de Lulinha não vê influência política em troca de comando e investigação na Polícia Federal. Se lá no governo Bolsonaro foi interferência, né? Tanto é que desesperados lá, o STF, ministro do STF, foi lá e não deixou, né? Foi lá, tomou decisão contra o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Quando o Bolsonaro quis indicar o Ramagem lá, o STF não deixou e tal, e blá, 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 blá. Agora eu quero ver o que é que vai acontecer aqui, porque pro advogadozinho aqui não tem nada de errado, não tem influência, não tem nada. Mas a oposição, parlamentares, senadores, estão acusando Lula da Silva de interferir na Polícia Federal com uma tentativa desesperada, porque ele está em plena campanha, quer se perpetuar no poder, e uma iminente prisão do Lulinha seria catastrófico, gente, para o Lula neste exato momento. E calma, calma, que daqui a pouco tem nova bomba sobre essa questão para trazer para vocês, porque agora a bomba é para cima do Lula, gente, tá? Tá aqui, gente, para quem aí tinha alguma dúvida, será mesmo que o Lula quebrou o Brasil? Será mesmo que o Lula destruiu o Brasil? Será mesmo que o Lula é um câncer para o Brasil? Se você assistir esse vídeo aqui até o final, você não vai ter mais nenhuma dúvida. Vejam com seus próprios olhos a prova da tragédia que o Lula é para o Brasil. Eu fico imaginando um petista assistindo esse vídeo aqui, deve ter, eu acho que lá no fundo deve ter vergonha. Ou será que petista tem vergonha na cara? Vocês vão entender, vejam só. Correios quebrados contratam consultoria por 57 milhões de reais. Os Correios estão afundando e a solução encontrada foi contratar a McKinsey por 57 milhões de reais. É isso aí, você não ouviu errado não. A estatal que fechou 2025 com prejuízo recorde de 8 bilhões e meio de reais e que acumula, uma empresa que acumula 14 trimestres seguidos no vermelho e já precisou de um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional. Agora vai gastar 57 milhões de reais com uma consultoria externa. O contrato está sob sigilo, mas segundo fontes, o estudo pode abrir caminho para transformar os Correios em uma sociedade de economia mista, né? Trazendo capital privado para tentar salvar a empresa pública. Os Correios queimam caixa igual fogueira de São João, perdem receita igual bêbado perde a hora e cortam custos na velocidade de uma tartaruga descansando. É isso mesmo. Eu me pergunto, por que uma companhia com mais de 80 mil funcionários precisa pagar 57 milhões de reais para alguém de fora dizer o que ela tem que fazer? Bom,
Se a reestruturação não funcionar, se funcionar, os Correios podem ganhar uma sobrevida. Mas se não funcionar, o contribuinte vai continuar bancando uma estatal bilionariamente deficitária. A verdade é que a correspondência sempre é entregue. Então eu me pergunto, quem é que vai receber essa conta? Acertou! É você! É o seu CEP que está no envelope dessa conta. Com certeza absoluta, gente, tá? 57 milhões. Como é que imaginem, gente, tá? Vocês terem uma empresa. Você tem uma empresa. E assim, você geriu muito mal essa empresa. Você quebrou essa empresa. Ficou com dívidas bilionárias, tá? Você é tão fracassado que fez dívidas bilionárias nessa empresa. Aí a solução é contratar por 57 milhões uma outra empresa para tentar corrigir o estrago que, na verdade, pode piorar 1 zilhão de vezes mais, gente. Eu fico imaginando o seguinte: na fila da incompetência, o Lula deve ter passado 1 zilhão de vezes, porque tem que ser muito incompetente, gente. Eu só me lembro do seguinte: na época do Bolsonaro, que enfrentou uma pandemia, enfrentou aí, gente, tá? Maior crise sanitária mundial. Eu me lembro do Bolsonaro comprando avião para os Correios, gente. Meu Deus, aquilo sim era governo, gente. Paulo Guedes, como aquele homem faz falta. Então, mesmo passando por uma crise mundial, o Bolsonaro lá de lucro. Quando você pega ali aquela tabela, gente, tá, dos índices de lucro e prejuízo, na época do Bolsonaro é verdinho, é bonitinho, sabe? Os Correios só lucrando. Foi só o Lula entrar na presidência, começou a vir pro vermelho, só descendo, prejuízo, rombo. Aí o governo Lula precisou pegar dinheiro emprestado, 12 bilhões, e mesmo assim vai pegar mais, gastar 57 milhões para uma empresa para tentar consertar o estrago que o Lula fez. Pelo amor de Deus, gente. O que é que precisa acontecer para esses petistas enxergarem o que está na frente dos olhos dele, que o Lula é um câncer, é uma tragédia. Ai, gente, se eu tivesse o poder de pegar uma cabecinha do petista e falar: olha isso aqui, pelo amor de Deus, você não está enxergando. Meu Deus do céu, gente, como que alguém tem coragem de chegar lá e apertar o 13 naquela urna? Meu Deus do céu, eu fico... Isso é motivo de revolta, gente, pelo amor de Deus. É muita... Tem coisa que a gente tem vontade de falar, mas não pode, né, gente? Não pode. Mas tudo isso vai acabar, gente, tá? Agora, em evento agora, que acabou de acontecer, o Flávio Bolsonaro soltou uma bomba que está sendo preparada contra Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, vai ter um infarto fulminante. Vocês vão entender, assistam. Esse é o governo que liberou geral para a criminalidade no país, ao invés de aproveitar a oportunidade e fazer acordos de cooperação com outros países para considerar esses marginais de PCC e de CV como terroristas. Não! Parece que ele fica fazendo aceno para os seus próprios eleitores dessas facções criminosas. Eu quero aqui fazer um compromisso, Ferrit, com a gente. Marginal de CV e PCC vai ser classificado como terrorista, sim? Estranhamente, foi só ao declarar isso que começaram as perseguições, as mobilizações, um tudo ou nada, para poder tentar me enterrar vivo. Mas não vão conseguir, gente, porque isso aqui é projeto de Deus. Eu estou com mais disposição do que nunca. Eu tenho um time aqui de pessoas que vão estar com a gente de punho cerrado para defender o nosso Brasil. A gente não vai permitir que esses canalhas continuem governando o nosso país. Tá aí, gente. Flávio Bolsonaro, né? Já em tom de fazendo campanha, prometendo salvar o Brasil desse partido das trevas, desse câncer que está corroendo o Brasil por dentro. Tá aí, gente, tá? Vamos lá, pessoal, tem mais informação para trazer para vocês. Daqui a pouco tá mais uma bomba contra o Lulinha. É a terceira bomba que eu vou trazer nesse boletim para vocês. Tem também prisão que acabou de ser efetuada por ordem de ministro do STF. Mas antes, eu preciso trazer aqui
Uma notícia que só mostra o desespero. Para mim, só tem uma palavra que define isso aqui: desespero. Urgente, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede investigação de financiamento de filme sobre Bolsonaro. Aqui, calma, deixa eu trazer aqui a matéria e logo em seguida eu vou fazer aqui uma análise que vocês vão ficar de queixo caído. Mas antes vamos entender aqui os planos. Eles ligaram o modo desespero. Gente, o desespero bateu na porta do governo Lula e agora eles vão ser capazes de tudo e qualquer coisa para tentar derrubar o Flávio Bolsonaro. Inclusive, capazes de fazer isso aqui. Ministério Público, junto ao TCU, pede investigação de financiamento de filmes sobre Bolsonaro. Tá aqui. O Ministério Público, junto ao TCU, encaminhou uma representação ao Tribunal de Contas da União, TCU, em que pede uma investigação sobre financiamento do filme Dark Horse, uma cinebiografia sobre a vida do ex-presidente Bolsonaro. O subprocurador-geral do Ministério Público do Tribunal TCU, Lucas Rocha Furtado, assina o documento protocolado nesta sexta-feira, 15. Segundo a manifestação, a investigação deve verificar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos, como emendas parlamentares e financiamentos diretos ou indiretos de Daniel Vocaro no projeto. Só que aqui, gente, tem um caso meio assim que eles esqueceram de levar em consideração. O próprio Flávio Bolsonaro disse que nesse projeto do filme não tem dinheiro público. E se não tem dinheiro público, o que o TCU tá querendo encontrar? Assim, gente, eu tô chocada com isso. Ah, o TCU, o Ministério Público quer investigar, né, os investimentos do filme do Bolsonaro. O Ministério Público e o TCU investigou quando o Vocaro colocou o dinheiro no filme do Lula? Eu não tenho essa informação. Vocês conseguiram isso aí na internet? Eu busquei aqui agora, eu não vi em nenhuma manchete, nenhuma matéria, nenhum jornal revelando que o Ministério Público ou o Tribunal de Contas da União pediu investigação, né? Essa mesma investigação que está acontecendo aqui sobre o filme do Bolsonaro não aconteceu, né, quando o Vocaro colocou dinheiro no filme do Lula, segundo o colunista Lauro Jardim, saiu no Globo, que o Daniel Vocaro também bancou o filme do Lula, do Temer. E lá, o Ministério Público pediu investigação, né? E lá, o TCU investigou alguma coisa? Ah, por quê? Ah, mas como é Bolsonaro é diferente. Ah, Bolsonaro agora tem que investigar. Meu Deus do céu, gente, tentem disfarçar um pouquinho. O próprio Flávio, o próprio Eduardo disse, olha, a gente não tem recurso público. Como uns e outros adoram utilizar dinheiro do povo. Não tem dinheiro. Não tem. Então, assim, gente, parece mais assim, caçando pelo em ovo. Meu Deus, o Tribunal de Contas não tem tanta coisa para fazer, não tem trabalho sério para fazer. Ministério Público. Tem aí, gente, tá? Investigação contra Lulinha. Polícia Federal lá, o governo Lula, no desespero, trocando lá delegado. Isso sim é motivo para investigar. Poxa, desespero é esse para trocar o delegado? Se estão trocando o delegado que estava investigando com afinco Lulinha, é porque nesse angu deve ter caroço gigante. Para terem tomado uma medida drástica dessa, de chegar ao ponto de trocar o delegado que estava investigando Lulinha, é porque nesse angu pode ter um caroço gigante. É só uma humilde opinião, gente, tá? Eu acho que o Ministério Público tem coisa muito mais grave para investigar do que caçar pelo em ovo. Como isso aqui. Se o Flávio diz que não tem dinheiro público aqui, o que o TCU? TCU, gente, é um órgão responsável por fiscalizar o que se faz com o dinheiro público. Se o Flávio disse que não tem dinheiro público aqui, o que ele vai investigar? Ai, gente, é o desespero. Para mim, isso chama-se desespero. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, prisão acabou de ser efetuada, gente, tá? E essa prisão aqui que aconteceu, eu acho que vocês vão gostar. Mas antes, deixa eu trazer aqui a terceira notícia terrível para o Lulinha, que é essa aqui, gente, tá? Ao que tudo indica, o ministro André Mendonça não vai deixar barato e vai reagir. Mendonça avalia medidas após troca na Polícia Federal em caso que cita Lulinha. Parece que o André Mendonça está aí... Parece não, ele ficou furioso porque ele não foi comunicado. Ele ficou sabendo através de um
dos advogados Gente, foi assim, o André Mendonça, ele deve ter ficado pistola com isso aqui. Ou seja, eles foram lá na surdinha, trocaram o delegado, não avisou o Mendonça que é o relator, e o Mendonça só ficou sabendo dias depois. Vocês têm noção da fúria que deve estar o André Mendonça? Pois é, parece que vai vir reação. Vejam só a matéria aqui, ó, da CNN, citando a fonte aqui para vocês. A explicação da Polícia Federal para a troca do delegado à frente das investigações da fraude do INSS, em que Lulinha, filho do presidente Lula, é citado, foi considerada insuficiente pelo ministro André Mendonça. A explicação que a Polícia Federal deu para o ministro Alexandre de Moraes foi considerada por ele insuficiente. Tipo assim, cara, essa decisão que vocês tomou por esse motivo é insuficiente. Vocês não deveriam ter tomado essa decisão por causa desse motivo aqui. Não era razão para que trocasse um delegado, tá? Então, a razão que eles deram foi considerada insuficiente pelo ministro André Mendonça, responsável pela relatoria do caso no STF. O relator, segundo apurou a CNN, ou seja, o André Mendonça, ainda analisa tomar uma medida após a mudança, feita há 2 semanas, sem que ele tenha sido comunicado previamente. Ele nem foi comunicado, eles foram lá atropelar. Gente, a Polícia Federal foi lá, atropelou o ministro André Mendonça, foi lá, trocou o delegado e ele só ficou sabendo dias depois. Isso, gente, é de uma covardia sem precedentes. Mendonça, conforme relatos da CNN, só soube da substituição da coordenação do inquérito por meio do advogado de um dos investigados durante uma denúncia. Incomodado, o ministro se reuniu com integrantes da investigação nesta sexta-feira em busca de informações e para conhecer a nova equipe. Apesar das explicações, Mendonça não viu razão para a mudança, ou seja, não tinha motivo para mudar o delegado que estava anteriormente partindo para cima, intensificando as decisões, as investigações para cima do Lulinha. Ou seja, a matéria da CNN revela que o ministro André Mendonça não ficou satisfeito com a justificativa dada pela Polícia Federal, né, pelo Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, mas os membros lá da Polícia Federal. E segundo a Vera Magalhães, ele pode utilizar esse precedente. Aqui eu já vou acoplar, né, trazer para vocês de volta aquela fala da Vera Magalhães, que foi o primeiro vídeo que eu trouxe para vocês aqui, de que ele pode utilizar o mesmo precedente que foi utilizado lá na época do Bolsonaro para dizer para a Polícia Federal: vocês não podem fazer isso, vai lá e volta o delegado que estava, porque isso aqui não é motivo para trocar um delegado que já vinha aí fazendo um belíssimo trabalho. E aí, gente, agora vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para ver se o André Mendonça vai ter a mesma coragem que ministro, né, de STF teve lá na época do Bolsonaro, que foi lá, brecou o Bolsonaro. E aqui, eles vão brecar essa Polícia Federal do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente, agora a prisão que foi efetuada. Foragido, isso aqui, gente, é sobre o caso Márcia, o escândalo do Daniel Vorcaro. Foragido é preso em Dubai após a operação que prendeu o pai de Vorcaro. Ele estava foragido e foi preso hoje, segundo aqui o portal de notícias Metrópolis. A Polícia Federal prendeu neste sábado um dos foragidos da 6ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Victor Lima Sedmaier acabou detido no aeroporto de Dubai, gente. Ele foi preso no aeroporto. Ele teria sido preso em uma cooperação internacional com a Interpol e a polícia de Dubai. Ele deve chegar ao Brasil, ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes do fim da tarde de hoje. Gente, ele foi detido, ele foi preso, saiu algemado do aeroporto. Que vergonha, gente, tá? Ou seja, investigado no escândalo do caso Márcia, aliado de Daniel Vorcaro, que era considerado foragido, foi preso hoje em cooperação internacional. Victor Lima seria integrante do grupo Os Meninos, uma estrutura paralela de vigilância, né, e intimidação por hacker. Durante a 6ª fase do Operação Compliance Zero desta quinta-feira,
A PF prendeu o empresário, né, o pai do Daniel Vorcaro. Esse estava foragido, hoje foi preso. E com a prisão de Vitor Lima, 2 pessoas seguem foragidas. Então, 2 pessoas ainda estão foragidas. O policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior e Davi Henrique Alves, chefe do grupo Os Meninos, que faziam um trabalho sujo, né, gente, para o Daniel Vorcaro. Pouco a pouco, eles estão aí indo para atrás das grades, indo para a cadeia, gente, tá? Tá aí, a casa tá caindo, né? A casa tá caindo. Agora o pai do Daniel Vorcaro também preso, e segundo aí alguns juristas, isso é bom para o Daniel Vorcaro mudar aquela delação fajuta mequetrefe que ele ofereceu para o Ministério, para a Polícia Federal e para o André Mendonça. Agora, com o pai preso, a coisa muda de figura, né, gente? Tá? Eu acho que ele sai da razão e pode partir para a emoção, né? Algo pode tocar no coração para proteger o pai, de repente ele pode decidir entregar realmente, de fato, grandes autoridades que, segundo aí a imprensa, parece que ele está disposto a blindar-se em muitas autoridades, mesmo que para isso ele apodreça na cadeia. Mas agora é o pai. Será que ele ama o pai? Será que ele tem apreço pelo pai? Será que ele tem empatia pelo pai? Porque se tiver, possivelmente ele pode mudar aquela delação fajuta que o ministro André Mendonça deu um chega para lá, né, gente, tá? A jornalista Vera Magalhães acaba de trazer a pior notícia para Lulinha e Lula da Silva, porque segundo a Vera Magalhães, o ministro do STF, André Mendonça, pode acabar com os planos de Lula para proteger o Lulinha. Aquela questão, gente, tá? Daquele delegado que estava investigando o Lulinha, né, ter sido trocado, né, por ordem da cúpula, né, da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues indicado pelo Lula, ou seja, a cúpula da PF substituiu o delegado que estava intensificando a investigação contra o Lulinha. Pois bem, gente, tá? O ministro André Mendonça prepara a reação e é a pior possível para Lulinha. E o pior, gente, tá? O André Mendonça vai utilizar um precedente, né? Decisão que foi tomada lá atrás na Suprema Corte. É esse mesmo tipo de decisão que ele vai utilizar agora para acabar com os planos de Lula em proteger e blindar o seu filhinho Lulinha da Silva. Gente, desespero tomou conta do Lula. Vocês vão entender, assistam. Hoje veio à tona a informação de que a Polícia Federal trocou o delegado responsável pela investigação da participação do Lulinha no escândalo do INSS, né? O que aconteceu? Então, isso também está sendo apontado como mais uma demonstração de que o governo federal estaria aparelhando a Polícia Federal, né? Aí, então, hoje veio à tona que a Polícia Federal promoveu uma alteração, substituiu o delegado que chefiava o inquérito sobre os desvios no INSS, que foi quem pediu uma investigação específica sobre o Lulinha. A PF fez ali uma explicação formal, disse que decidiu transferir o inquérito do INSS de um setor para uma outra divisão de repressão a crimes previdenciários, e que por isso é que o delegado foi trocado, por isso é que teriam mudado o delegado, e não porque ele pediu a investigação do Lulinha. Mas a coisa já chegou no ministro André Mendonça, que também é relator do caso do INSS no Supremo, e ele pediu explicações, pediu que uma reunião ali com a PF nessa sexta-feira, quer explicações para essa troca, ficou incomodado porque não foi devidamente informado a respeito da mudança, e ele, enfim, tinha boas relações com o comando anterior que estava comandando as investigações. Lembrando, né, o Carol, que no governo Bolsonaro, às vezes em que se tentou trocar delegados da PF que estavam investigando coisas relativas ao governo dele, o Supremo não deixou, interveio e blindou os inquéritos. Então é possível que o ministro André Mendonça tente fazer o mesmo, dessa vez com esse inquérito do INSS e essa investigação sobre o Lulinha. Mas a verdade é que ele não gostou nem um pouquinho e que pediu essas explicações todas.
Resumindo aqui para vocês, gente, tá? O ministro André Mendonça pode utilizar um precedente que aconteceu lá atrás, durante ainda o governo Bolsonaro. Lá atrás, o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro foi acusado de interferir na Polícia Federal para blindar ou proteger membros do governo Bolsonaro. Aí o STF foi lá e parou lá, não pode. E o STF impediu, né, que o Bolsonaro fizesse algo nesse sentido, segundo aqui a Vera Magalhães. Agora, a mesma coisa está acontecendo com o Lula da Silva. O Lula está sendo acusado de interferir, de interferência na PF, na Polícia Federal, através do seu diretor da PF, que é o André Rodrigues, de estar interferindo para que o delegado que estava lá sob a tutela de André Mendonça não continuasse, né, intensificando as investigações que ele estava fazendo contra o Lulinha. Ele tinha intensificado. Gente, isso foi matéria da revista Veja, amplamente divulgada para o Brasil inteiro, que a Polícia Federal estava intensificando, ou seja, aumentando as investigações contra o Lulinha. Aí, cerca de, dias depois, gente, foi dias depois, questão de dias depois, foram lá e trocaram esse delegado da Polícia Federal que estava partindo para cima do Lulinha. Ou seja, naquela época, lá na época do Bolsonaro, o STF não deixou. Para lá, Bolsonaro não está tentando blindar. Aí, um ali, outro aqui, não pode. O STF foi lá e tomou decisão e não deixou, né, a interferência da Polícia Federal, não pode. E agora, no governo Lula, será que o STF vai tomar uma... Tipo assim, se o ministro André Mendonça foi lá e tomar a decisão no mesmo sentido que foi tomada lá na época do Bolsonaro, vocês acham que os outros ministros vão questionar? Então, segundo aqui a Vera Magalhães, tem sim possibilidades do André Mendonça, utilizando aquele mesmo precedente que foi usado lá na época do Bolsonaro, agora ele pode acusar o governo Lula de estar interferindo na PF, na Polícia Federal, e dizer, olha, parou lá, volta lá o delegado que estava investigando ele, porque isso eu considero interferência na Polícia Federal. E aí, gente, vocês acham que o André Mendonça vai ter culhão? Vai ter coragem? Vai ser cabra macho? Vai dizer, ó, volta o delegado que estava lá investigando, o Lulinha que estava fazendo um belíssimo trabalho. E aí, gente? Agora está nas mãos do ministro André Mendonça. E eu disse para vocês que eram 3 notícias terríveis para o Lulinha, né? A segunda é essa, que o senador Carlos Viana acabou, gente, postou aqui nas redes sociais. Ele que é o ex-presidente da CPMI do INSS, que partiu para cima do Lulinha, pediu investigação, né? Foi um dos responsáveis pela quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, ou seja, amplamente foi um dos autores para que a vida do Lulinha fosse investigada com lupa. Está aqui mandando um duro recado para o Lula e para o Lulinha, gente. Hoje é um combo de notícias terríveis para o Lula e para o Lulinha. Essa aqui é a segunda. Calma, que tem mais. Vejam só. Olha, a notícia de que o delegado da Polícia Federal que acompanha as investigações do INSS está sendo substituído no caso, no inquérito, causou muita surpresa. Eu estou oficiando como senador o diretor-geral da Polícia Federal para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é o caso, aceitar qualquer interferência política numa investigação que é de interesse de todo o país. Nós queremos saber, é uma informação que o Brasil se pergunta, por que o delegado que está acompanhando desde o início, que tem nas mãos uma investigação muito bem estruturada, que envolve inclusive o Lulinha, filho do presidente da República, por que ele não vai continuar? Nós queremos entender, é um desejo dele como profissional ou é uma decisão interna da Polícia Federal e por que essa decisão foi tomada? Como parlamentar, nós queremos informações. Gente, então, nós queremos informações. Convocando, gente, tá? Os chefões da Polícia Federal a explicar por que foi tomada esta decisão, gente. É o senador Carlos Viana partindo para cima da Polícia Federal do Lula para entender tudo, por que essa decisão foi tomada e o pior, por que o ministro André Mendonça não foi avisado dessa troca de delegados lá que aconteceu na Polícia Federal.